Muito bem, meus irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus. Hoje a gente encerra uma microsérie que é a Igreja em Movimento. E a gente está pensando no desafio de ver a Igreja do Senhor em movimento. E nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 12. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Todos acharam? Então a gente vai ler o capítulo inteiro. É bem longo, mas eu vou pedir sua atenção aí, tá bom? 1 Coríntios capítulo 12. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a cada um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas, a outro a capacidade de interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, se nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele.
Ora, vocês são do corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. E mais uma vez nós pedimos, fala conosco, Deus. Precisamos te ouvir, Senhor. Dá-nos ouvidos, dá-nos coração, dá-nos ouvidos, ó Deus, abertos e coração crente, para receber a semente do Evangelho, para receber a Tua palavra, para ouvir a Tua voz. Ó Deus, que a nossa mente, o nosso coração estejam cativos à ministração da Tua palavra, e todos nós possamos crescer no conhecimento do Senhor. Nos abençoa, Deus, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quando Paulo escreveu essa carta, eles estavam lidando com alguns problemas de desordem no culto. Então, capítulo 11 mostra que tinha uma desordem na hora da ceia. Era um pessoal que não esperava um para comer. Era um pessoal que, às vezes, quem tinha muito, ficava escandalizado com aquele que tinha pouco e comia muito na ceia. Então, tinha uns desencontros ali. Paulo toma conhecimento disso e corrige isso. Mas a igreja também tinha um probleminha no culto com relação ao exercício dos dons. Algumas pessoas acreditavam que todo mundo tinha que falar em línguas. E no ajuntamento, imagine a barulheira que devia ser, e quem que entendia, ninguém se entendia ali. Por outro lado, tinha alguns que diziam assim, há uma elite de dons. Alguns são mais, quem tem esse está numa nobreza, ou está numa categoria espiritual muito mais elevada. E aí Paulo vai no capítulo 11, capítulo 12, corrigindo isso. No capítulo 13 ele faz um respiro e diz assim, gente, o amor precisa regular tudo isso, né? É na hora da ceia, um não espera o outro para comer. Quem tem comida em casa fica escandalizado com aquele que passa fome e quer fazer da ceia o seu banquete para saciar a fome física. Na hora dos dons, tem gente que não quer exercer mais porque se sente desprezado e está acanhado. Por outro lado, tem um certo exibicionismo com os outros que acham que o seu dom é melhor. E aí ele dá uma aula sobre o amor de Deus e no capítulo 14 ele fecha isso. Porque hoje nós vamos falar sobre o seu lugar no corpo. Preste bastante atenção, meus irmãos. Talvez você diga assim, eu fui salvo por Jesus, Jesus me alcançou com salvação, e está tudo certo, se Ele vier hoje eu vou morar no céu com Ele eternamente. É verdade. Mas o mesmo Deus que te salvou, na obra da salvação, quer você queira, quer você não queira, Ele te deu um lugar no corpo. O texto que a gente abriu o culto hoje foi Efésios 4:7. 4:1, mas a gente leu o versículo 7. E ele diz, a graça de Deus foi dada a cada um, segundo a proporção do dom de Cristo. Quer você reconheça ou não reconheça, quando Jesus te alcançou com salvação, Ele te colocou pelo Espírito Santo em um lugar no corpo. E talvez você diga, eu não sei qual é o meu lugar no corpo, mas você vai saber. Às vezes a gente não identifica isso no momento da conversão. Mas a graça de Deus foi dada a você, a cada um, segundo a proporção do dom de Cristo. Cristo tem todas as perfeições. Mas o Espírito de Deus, soberana, sabiamente, pegou um pedacinho de uma perfeição de Cristo e deu para você. E deu outro pedacinho da perfeição de Cristo e colocou ali para o outro irmão. E assim, Cristo está sendo tudo em todos. Nós somos diversos, mas Ele está em todos nós, porque o Espírito que chamou você para a salvação também te deu uma identidade funcional.
ela vai sendo ajustada, percebida, vivida e desenvolvida conforme a gente vai se relacionando e crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Mas fica com essa pergunta: qual é o meu lugar no corpo? Se você, em outras palavras, eu queria que você prestasse bastante atenção. O sermão de hoje tem 3 lições. E das 3, eu vou ser bem prático e bem pastoral, para que a gente possa sair daqui. Eu queria que você fizesse um exercício de lembrar os 3 pontos. Mas eu quero que você entenda, de partida, que Deus te deu um lugar no corpo. E esse lugar faz parte da sua identidade funcional. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que é uma violência com você mesmo, quando você não exerce o seu lugar no corpo. Talvez você diga: olha, pastor, vamos trocar de vida? Vem aqui viver minha semana. Talvez você diga isso para mim. Vem viver minha semana, vou dar os meus boletos para você pagar, vou dar minha rotina, a hora que eu acordo, os remédios que eu tomo, a hora que eu vou dormir, a casa que eu limpo, o transporte que eu pego, ou o tempo que eu gasto no deslocamento. Ainda você vem falar de identidade funcional? Não quero trabalhar na igreja, porque eu amaria, mas eu terceirizo. Não estou falando, irmãos, porque a igreja precisa. Identidade funcional faz parte de quem você é. Você processa a vida assim. Por exemplo, a diversidade de dons. Eu sou zero capacidade para perceber talvez as demandas do mundo. Mas, por outro lado, se você falar qual a urgência da igreja, eu vou olhar para dentro. Por quê? Porque é um dom pastoral. Eu queria que Deus operasse ali, aqui, a igreja está com necessidade disso, estou preocupado com aquele irmão, acho que aquele ali está triste, o outro estou sentindo que está passando uma luta muito grande. E aí o mundo que se exploda. Brincadeira, eu amo o mundo e o Senhor veio para salvar o mundo. Mas é dom pastoral, precisa de alguém que tenha um olhar apologético, evangelista, e diz: pastor, para de olhar um pouco para a igreja, e tem um clamor do mundo vindo lá. E assim a gente vai se combinando. Faz parte de quem Deus nos fez ser. Dom, irmãos, está no seu ser. Você processa a vida assim. Lógico que você vai se cansar. Vai se cansar. As atividades para exercer esse dom vão gastar seu tempo, sua energia, suas emoções, seus recursos. Claro que sim. Mas o que eu estou falando é um passo antes do exercício. É saber que quando Deus te chamou para a salvação, a graça de Deus foi dada a você segundo a proporção do dom de Cristo. E isso você não liga e desliga, está aí. Então o nosso ponto de partida é: você consegue saber quem Deus te fez ser? Meu Deus, eu não me vejo pastor, eu não me vejo com dom de curar, eu não me vejo com isso, mas tem coisas que eu não desligo, não consigo desligar, faz parte de quem eu sou. Às vezes você até sofre por causa disso. Está aí, porque conforme a gente vai crescendo no conhecimento de Deus, o Espírito de Deus que nos salvou vai nos enchendo de Cristo, e isso vai ficando mais aguçado, e está tudo certo, tem que ficar assim, porque o dom faz parte do seu ser. Mas hoje, eu gostaria que a gente pensasse o que é que nós temos feito com essa identificação de quem Deus te colocou, do lugar que o Senhor te colocou no corpo de Cristo. E aí, eu só queria pensar no primeiro versículo. Está todo mundo aqui, né? Você fala para a sua cabeça para ela não vaguear, para ela ficar aqui. E já te falei, se o seu celular te fizer pecar, você joga ele na bolsa. Compra a Bíblia impressa, com papel, irmãos. Um papelzinho, você traz a Bíblia impressa, porque se você vai correr o risco de abrir o aplicativo virtual e vai sofrer de olhar outras coisas, você volta para a Bíblia impressa, tá bom? Porque você, na hora do sermão, você precisa ficar com a sua cabeça aqui. Lá na igreja de Corinto tinha um problema dessa desordem no culto. E aí, Paulo começa dizendo assim: gente, eu não quero que vocês fiquem desinformados com relação aos dons. Então, se aquela igreja não podia ficar desinformada com relação aos dons, você também não pode. Não adianta você dizer: isso aí é problema do pastor, ele que cuida da igreja, é problema do louvor, é o pessoal que canta lá, o pessoal que
cuida da adoração musical, esse é o problema deles, eu não tenho nada a ver com isso. Não, você não pode ficar desinformado com relação aos dons. E tinha um outro problema lá na igreja. O pessoal às vezes tinha uma galera desinformada e tinha gente que exercia de uma maneira errada. Uma delas é o que ele diz no versículo 3, quando ele fala assim, olha, por isso eu quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito. E aí no versículo 2 ele diz, olha, vocês lembrem-se que antes de Cristo vocês estavam seguindo os ídolos. E aí ele tem uma questão aqui, é que uma vez, aquele povo antes da conversão, eles eram guiados pelos deuses do paganismo naquela cultura greco-romana. E eles enfrentavam, naquela cultura você tinha um Deus para cada atividade. Deus da colheita, Deus da vinha, Deus para fertilidade, Deus para saúde, Deus para isso e Deus para aquilo. Então cada Deus tinha uma habilidade e eles cultuavam esses deuses antes de se converterem a Cristo Jesus. E tinha um ponto que talvez eles trouxeram dessa vida de culto a esses deuses para o cristianismo, que Paulo fala, não é por aí. É enfrentar os problemas e os adversários usando os dons desses deuses. Então, por exemplo, se o Deus de determinada prosperidade material, ele tinha essa habilidade, não é que ele queria essa bênção da prosperidade material. O que eles queriam é usar, em nome do Deus tal, eu quero que aquele que é próspero fique pobre. Entende isso? Em nome do Deus tal, aquele que tem muita saúde, eu quero que ele adoeça, porque ele é mau, porque ele me persegue, porque ele é mau caráter. Então eles usavam uma coisa que era boa, mas com o objetivo de causar um mal para quem eles não gostavam. Paulo está vendo uma sombrinha disso com o uso dos dons. Eu vou usar o meu dom para que os adversários saiam do meu caminho. O dom de Cristo não serve para isso. Paulo já começa, olha, vamos ajustar a motivação. Os dons de Cristo, eles são para abençoar o irmão e não para maldizer, e não para amaldiçoar. Nunca. Então há uma mudança de cultura aí. Se antes de Cristo eles poderiam ver qualquer habilidade de um Deus neles sendo utilizada para amaldiçoar um adversário, uma pessoa que lhes causava mal, eles precisavam mudar a atitude agora e dizer, não, o Espírito de Deus não me deu o dom de Cristo para que eu use isso para atrapalhar a vida de alguém. Muito pelo contrário, a razão de ser de um uso de um dom é para uma bênção de Deus na vida de um irmão e não para a sua maldição. À luz disso, Paulo lança um alicerce. Todo mundo tem um dom e todos os dons têm a mesma origem e uma única fonte para a busca. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Deus. O Espírito de Deus confere os dons e os dons são cristocêntricos, ordenados pelo Deus Pai. Então preste bastante atenção, todos os dons têm a mesma origem e uma única fonte para a busca. E à luz disso, Paulo corrige 3 pontinhos ali na vida daquela igreja que eu tenho certeza que serve para mim e para você. O primeiro deles, irmãos, preste bastante atenção. Os dons são diversos. Os dons no corpo de Cristo são diversos. No domingo passado, a Ingrid ministrou louvor citando a dinâmica da diversidade da Trindade. São 3 pessoas em um Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O corpo de Cristo tem diversidade de dons. Versículo 13 diz isso para a gente não vai ler de novo. E Deus distribuiu essa diversidade de uma maneira soberana. Ele não escolheu você, você tem predisposição para isso, eu vou te dar esse dom. É da ordem dele, o fato é que ele te deu.
E essa diversidade é uma providência divina com relação à igreja. Portanto, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que a diversidade de dons no corpo de Cristo não é aquilo que talvez você diga: ai meu Deus, mas eu gosto mais desses dons do que daqueles. No corpo de Cristo tem todos. E você e eu, nós precisamos aprender a ver Cristo em todos. A gente precisa aprender a ver Cristo em todos os dons, porque os dons são dele. Não existe, irmãos, igreja especializada nesse dom, igreja especializada naquele dom. É claro que o exercício dos dons está atrelado à missão. Às vezes, o lugar onde o Senhor plantou aquela igreja, o nível de exposição a realidades que ela tem que lidar, evocam determinadas habilidades. Mas uma coisa internamente, no nosso coração, a gente precisa alinhar aqui, é que se você tem preferência, por exemplo, por dons de ordem mais intelectuais. Eu amo conhecimento, palavra do conhecimento, palavra de sabedoria. Amo ver dom ministerial do mestre, ou pastor e mestre, aquele que ensina. Mas eu não tenho muita predisposição para lidar com dons de operação de milagres. Meu irmão, a gente precisa deixar o Espírito de Deus alinhar o nosso gosto ou preferência pelos dons intelectuais e os dons de ordem prática. Por quê? Porque todos eles são cristocêntricos. E o corpo de Cristo, ele é preenchido pelos dons conforme o Senhor equipa a sua igreja. Então, o primeiro ponto é que a gente precisa aceitar os dons que Deus deu para a igreja. Precisa aceitar e reconhecer os dons que Deus deu, por exemplo, aqui na nossa igreja. E não fazer de algumas coisas narrativas. Então, aceite todos os dons, porque eles são bíblicos e cristocêntricos. Segundo ponto, busque conhecer Cristo por meio de todos os dons. Talvez você diga: meu Deus, mas teve um momento na minha vida que eu vi Deus operar muitos milagres. Agora a gente chega lá na fonte, todo ano a exposição de um livro, e lendo pregação, e um texto, e texto, e texto. Cadê o fogo? Talvez você possa se perguntar. E não tem um foguinho assim, não, usando linguajar evangélico, né? Meu irmão, o Senhor é soberano na distribuição dos dons. E se você valoriza os dons de ordem prática, saiba que o fundamento deles são os dons de ordem intelectual. Pastor, você não vai bater nos intelectuais? Vou. Talvez você diga: vou lá na fonte, porque eu só gosto da palavra. Só quero saber da palavra, só quero saber de conhecer, de estudar, ouvir pregação. Pois eu quero que você saiba, meu irmão, que o Senhor é dono da igreja e Ele dá dons de ordem prática para o seu povo. E esses dons são evocados para a edificação da igreja conforme o Senhor assim o quiser exercer para o bem do seu povo e para o alcance de um perdido. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque é pela primeira vez na história dessa igreja a gente tem porta para a rua. E agora a gente vai lidar com demanda. Vide o mês de junho, por exemplo, quando tiver algum evento calendário nacional no palco da Avenida Paulista. Vocês vão ver como é que vai ser o trânsito aqui de pessoas. E nós vamos lidar com essas pessoas. E Cristo tem dons de ordem intelectual e prática para trabalhar e para alcançar essas pessoas. Pode ter um enfermo no físico que o Senhor queira curar. Pode ter um enfermo na alma que o Senhor queira restaurar. Pode ter uma pessoa falando em nome de Cristo, mas possuída por outros deuses, por outros espíritos, e que evoque de nós a necessidade de discernimento dos espíritos para dizer: isso não vem da parte de Cristo. Portanto, meus irmãos, se o seu coração tem barreira com algum dos dons,
com algum dos dons. Se você é da intelectualidade e resiste de ordem prática, a gente precisa deixar isso cair por terra hoje. E se você é da ordem prática, não aguento essa falação, ensino, para que tanto ensino assim? Pois você precisa entender os fundamentos da fé. Aliás, o tema deste ano da igreja passa por aí. Semana que vem vocês vão saber, ao longo desta semana. Então, o primeiro ponto, irmãos, os dons são diversos e não pode ter no nosso coração preferência. Por quê? Porque eles são cristocêntricos, postos no corpo, soberanamente, pelo Espírito Santo. E aí, meus irmãos, eu queria que a gente tivesse temor de falar mal de uma coisa que é bíblica e cristocêntrica. Temor. O que está em pecado, exercido de maneira errada, que não glorifica a Deus e fere os princípios bíblicos, a gente precisa buscar saúde bíblica. Mas eu não gostaria que nem eu e nem você fôssemos os santos dos últimos dias, que detentores da verdade, os anciãos do templo, que dizem, isso daqui vai queimar no fogo, isso aqui está aprovado. A gente precisa ser firme na palavra. Mas a gente precisa dizer, peraí, isso que Deus está fazendo lá é bíblico, é cristocêntrico, e edifica o corpo e alcança perdidos para Cristo Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Eu não estou vivendo essa realidade na minha igreja, porque Deus tem outra agenda aqui. Mas a gente precisa saber que Deus tem uma maneira de agir. Por exemplo, se você conversar com quem está no campo missionário, e geralmente campo transcultural, numa cultura em que predominam outros deuses, pode ter certeza que o equipamento que o Espírito de Deus deu de dons para esses missionários, vai priorizar, não é sem o alinhamento, a base bíblica, teológica, mas vai priorizar os dons de ordem prática. Por quê? Porque eles estão no fronte, lidando com pessoas que estão servindo a outros deuses, servindo a outros reinos, servindo a outras realidades, e eles precisam de discernimento dos espíritos, eles precisam, em muitos casos, na escassez de recursos da medicina, ver Deus operar curas. Estão entendendo isso, meus irmãos? Agora, talvez de longe você pode olhar e dizer, meu Deus, cadê o estudo bíblico? O estudo bíblico tem que estar lá, precisa ter um mestre lá junto, para trazer fundamento da fé para esse povo, mas Deus é livre. Deus é livre para curar quem Ele quiser curar, para tirar castas de demônios de quem Ele precisa libertar, e a gente precisa entender que o reino de Deus, isso tudo faz parte do reino de Deus, meus irmãos. Por outro lado, se você viu muitos milagres e agora falando, meu Deus, hoje parece que Deus perdeu o poder. Talvez você diga, mas quando eu me converti, eu vi tanto milagre, eu vi tanta coisa, agora nós estamos numa geração do saber. Pois eu quero que você não despreze o conhecimento. Você tem que se abrir para o conhecimento. Porque o conhecimento da palavra é que traz saúde para um exercício dos dons, meus irmãos. Talvez você já tenha visto, e eu infelizmente vivi isso em alguns momentos da vida, um exercício dos dons sem uma saúde bíblica. É uma tristeza. É o que a gente está vendo no relato de Paulo aqui. Não faltava dom para essa igreja. E dom de ordem prática. Mas eles precisavam de regulamento do evangelho para o exercício dos dons. Então, deixa Deus vencer seu coração aí. Tem o João, meu filho, e a gente batizou uma situação, uma piadinha. Vou contar só para quebrar um gelo aqui. A gente ouviu um testemunho uma vez de um pastor, que ele estava todo soberbinho assim, e ele foi atender num gabinete umas pessoas que resistiam a ele na liderança, sabe? E aí ele disse que ele falou, vamos lá, que eu já vou pôr esse povo no lugar dele, sabe? E eram umas irmãs da igreja, com uma pedra no sapato na vida dele, ele falou, eu vou pôr essas irmãs no lugar dele. E aí ele disse que ele pôs um terno, uma gravata que ele ganhou da Itália, não sei da onde, e aí a igreja tinha comprado uma cadeira
que só falta voar, sabe? Senta, vai, regula, tal e tal. E aí ele disse que sentou na cadeira lá, e ele ficava lá. E as irmãs, blá, 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 e ele só reinando na cadeira dele, desse jeito. E aí ele disse que lá do céu Deus falou: Gabriel, vai lá e derruba ele da cadeira. E aí disse que ele estava lá, e não sei o que aconteceu, ele se desequilibrou porque ele estava gordinho, e aí o equilíbrio do peso fez ele, puf, virou mesmo na frente das irmãs, e aí ele falou: meu Deus, a gravata folgou, a cadeira caiu, e no meio da história eu estava de joelhos diante das irmãs lá, e aí eu tive que me humilhar. O meu desejo, irmãos, é que Deus derrube. Aí eu com o João, a gente batizou esse momento. Quando eu vejo que ele está na carne, eu falo: olha, o Gabriel vai vir, vai te derrubar da cadeira, viu? E aí ele também, às vezes quando ele vem, fala: pai, já chamei o Gabriel, já Deus te derruba dessa cadeira, você vai ver você cair rapidinho. Meu irmão, o meu desejo é que Deus derrube a gente hoje, sabe? Que Deus fala: deixa esse povo da Fonte Sicar, está tudo lá na cadeira, Gabriel, vai lá, joga eles no chão lá, que eles estão precisando rever algumas coisas. Então esse primeiro ponto, para você cair da cadeira, irmão, e eu também, é porque os dons são diversos. E se ele vem de Cristo, o Senhor sabe porque ele deu esse dom para a igreja. E se ele deu para a igreja precisa. Há momentos em que Deus acentua o exercício, e há momentos em que Deus suspende, sim. Sim, e isso é da ordem dele. E o que nós precisamos fazer? Entender o momento, mas nunca negar. Segundo ponto, irmãos, não fique descontente por causa do dom que você recebeu do Espírito Santo. Talvez você diga: mas poxa vida, o dom que o Espírito de Deus me deu não é da elite. Paulo está dizendo aqui, a gente leu nos versículos da segunda parte do texto, quando ele diz: olha, como é que pode? Todos eles são necessários. Alguns podem se sentir superiores, e isso estava acontecendo na igreja. E essa superioridade de alguns causava inferioridade nos outros. E a galera que se sentia inferior, o que eles estavam fazendo? Estava contaminando a vida espiritual, a vida cristã, a dinâmica da vida devocional. Primeira coisa, eu vou selecionar meu grupo de relacionamento em pessoas que tenham dons inferiores. Irmãos, isso pode acontecer muito na igreja. Você viu muitos sinais e maravilhas, então é com você que você é amigo. Agora, você é o cara do mestre, então eu acho que é melhor você ser amigo dos mestres. Nós somos aqui o povo que veio do Pentecostes. Isso estava acontecendo lá. Relacionamentos parciais, afastamento das reuniões e também a abertura de mão do seu lugar no corpo. Quer saber? Isso já foi para o passado. Hoje em dia eu não quero mais saber. O segundo ponto, irmãos, não fique descontente por causa do dom que você recebeu do Espírito Santo. Se você acha que pela superioridade de alguns, o dom de Cristo na sua vida é inferior, e aí o seu coração se fechou, porque você restringiu o seu nível de relacionamento no corpo, porque você está tendendo a se afastar do ajuntamento do povo de Deus nas reuniões, e do exercer o seu lugar no corpo, a palavra de Deus para você é esta: você precisa se integrar no corpo. Porque a integração da sua vida, da minha vida, no corpo, vai eliminar a divisão. Partes mais fracas vão ser fortalecidas. E partes fortes vão ser condescendentes com necessidades das fraquezas dos outros. Não despreze o lugar que o Senhor colocou, porque Deus conta com isso. Se você resiste Deus na sua vocação, não, eu não vou exercer isso, não quero saber. Ou se você despreza o que Deus quer fazer, lembre-se de Gênesis, e Deus foi fazendo, e tudo que Ele foi fazendo era bom, e no final era muito bom. A gente precisa se voltar para Deus.
nesse sentido. A igreja de Corinto estava lá dizendo: porque eu não sou mão, eu não sou do corpo. Porque eu não sou olho, eu não sou do corpo. Nem por isso, diz Paulo, deixa de ser corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Portanto, meu irmão, não fique descontente com o dom de Cristo na sua vida. Ele é necessário no corpo. Agora, talvez você diga, mas tem alguns dons de ordem, por exemplo, litúrgicas, que precisam ter primazia, a pregação da palavra. Todo culto precisa ter pregação da palavra. Agora, não é do nosso controle saber se Deus quer curar todas as vezes. Entende isso? E a gente precisa ser sensível à voz do Espírito. Agora, quando Ele quiser fazer, a gente precisa aceitar. Por quê? Porque o Senhor é o dono da liturgia. O Espírito é o dono da igreja. Cristo é o dono da igreja e o Espírito é o Senhor da liturgia. E a gente precisa ser sensível àquilo que Ele quer fazer. Mas nada, olha, tudo que o Senhor fizer aqui, nunca, nada vai contradizer a palavra de Deus. Vai negar o Evangelho de Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, a gente não pode pegar experiências ruins, escândalos ou mau uso de algumas coisas e fazer disso, olha, eu pego por causa de escândalos, mau uso ou uso antibíblico de algumas coisas e sepulto isso como inexistente na minha vida. Não. A gente precisa viver o que a palavra de Deus nos diz. Qual é o seu lugar no corpo? Se o seu lugar é um lugar pequeno e de fraqueza, fique tranquilo. Não existe essa categorização de coisas superiores e coisas inferiores. São dons de Cristo, dados pelo Espírito e necessários para a edificação da igreja. Em terceiro e último ponto, que é só uma aplicação para o nosso coração, é que o dom é para a edificação e cuidado do outro. O dom não é para você. O dom não é para você dizer, é lógico que a gente se sente bem de ver Deus nos usar. Mas, irmãos, tem dia que Deus não deixa você ver os resultados. Quando Deus te derruba da cadeira e você está lá, Deus te usa, e Ele te usa na humilhação, e você fala, meu Deus, eu nem sei se Deus me usou, mas Ele usou. E você nem sabe disso, e Cristo foi glorificado. O dom é para edificar o outro, e o cuidado de outra pessoa. E talvez sejam pessoas que você não queira cuidar. Ou serão pessoas que talvez não queiram o teu cuidado. Mas exige de você um coração de servo e um compromisso com o Cristo que te deu o dom. Para dizer, por amor a ti, eu estou disponível. Não é para a sua exibição ou para a minha exibição. Não é para a gente exibir a nossa espiritualidade. Geralmente a gente pensa, nossa, uma pessoa quando é usada por Deus está cheia do Espírito. E deve ser mesmo. Mas o dom não é para a gente se exibir ou para a gente se sentir bem, irmãos. É um senso de serviço. Prestação de serviço, compromisso com Deus. Com vontade, sem vontade. Querendo ou não querendo. Você levanta e fala, Senhor, eu estou aqui porque eu sou teu. Irmãos, a gente não levanta, quando a gente faz curso preparatório de casamento, a gente fala disso, a gente não decide as nossas atividades, via de regra, pelos nossos sentimentos. A gente levanta e diz, eu vou fazer o que a Bíblia manda, porque amor é atitude. Com os dons é a mesma coisa, é um ato de amor a Deus, por amor a ti, eu vou ser fiel e eu vou fazer. Não está do jeito que eu gosto, as pessoas receberam, as pessoas não receberam, mas eu amo o Senhor e por o Senhor eu entrego, porque eu presto contas ao Senhor. E aí vem a constância, no serviço. Isso é em casa, com o marido, com a mulher, com o filho, lá no seu trabalho, na igreja. Meus filhos precisam dos meus dons, minha esposa, vocês, dos dons de Cristo na minha vida. Acho que tem um pelo menos, tem, todo mundo tem. E assim, meus irmãos, cheios do Espírito, a gente vai cuidando dos outros, a quem o Senhor quer alcançar.
Agora, quando você faz o dom para você mesmo, a primeira pisada de bola do outro, você fala, não vou mais fazer. Não vale a pena, não é para mim, não é justo, não quero mais saber. E é nessas horas que a gente precisa pensar, qual é a tua motivação? A quem você serve? O dom é para cuidar das pessoas por quem Cristo morreu. É aí que está a motivação. Ponto. Eu não tenho afinidade, eu não gosto, eu não quero saber, ele não gosta de mim. Cristo morreu por ele. Acabou. Cristo morreu por ele. Eu não posso fazer nada menos do que amá-lo. Cristo foi à cruz por essa pessoa. Ela é digna, ela recebeu salvação. A mim me cabe amá-la e servir com um dom que Cristo me deu para abençoar essa vida. Então, você deixou de exercer, eu já deixei de exercer o dom por causa do erro dos outros, ou porque não está do jeito que eu gosto, ou sei lá, por alguma outra coisa. A gente precisa pensar hoje, esse dom é para cuidar do outro. Pessoas por quem Cristo morreu, não é para minha exibição, não é para tentação de uma boa tentação de espiritualidade. E aí a gente precisa lembrar do que Paulo vai falar no capítulo 13. Dom sem amor é inútil. Às vezes você pode encontrar alguém com um dom maravilhoso de Cristo, porque é a beleza de Cristo naquela pessoa, mas ela não tem um solo fértil do amor para que aquilo floresça. E é triste demais. Já teve a experiência de ver alguém assim? Deus não deixou Pedro ser pastor das ovelhas enquanto ele não aprendesse a amá-lo. Pedro, você me ama? Então agora você cuida das ovelhas. Irmão, se você está aí consciente do teu dom, está tudo certo, pastor, mas eu não quero mais exercer, e você está fraco no amor de Cristo, hoje você precisa dizer, Deus, eu não quero mais dom. O que eu quero é que o Senhor me ensine a amar, porque o dom é para cuidar de pessoas por quem Cristo morreu. Talvez você esteja aqui dizendo, estou exercendo muito bem, mas eu não exerço em amor. Você está fazendo mal para essa pessoa. Você está fazendo mal para você mesmo. Se lá na sua casa, lá no seu trabalho, aqui na igreja, na dinâmica das relações pessoais, você exerce o dom, mas sem amor, você não está indo para o que Paulo fala aqui, ó, agora eu vou mostrar um caminho mais excelente. E aí ele começa a falar do amor. Você não está cuidando das pessoas. Mas calme, meu irmão. O Espírito de Deus está aqui para nos encher de amor. Ele não só dá o dom, mas ele enche de amor. E é uma coisa constrangedora, que você fala, meu Deus, eu estou amando quem eu não devia amar. Já teve essa experiência? Eu estou amando um desgraçado. Eu estou amando uma pessoa que quer me matar. Isso é obra de Deus. É para que você sirva essa pessoa. Servir por amor. Servir em amor. Então, como está para você que está exercendo os dons, no mundo, na família, no trabalho e na igreja, como está o alinhamento desse dom com o amor de Deus? Quem recebe o trabalho das tuas mãos se sente cuidado e amado por Deus? Porque de fato você está banhado desse amor. Você vai lidar com decepções. Eu vou lidar com pessoas que vão nos decepcionar. Mas o amor por Deus vai te dar vigor para continuar ali. Portanto, irmãos, esses 3 pontinhos, vou recapitular. E eu já fui falando e aplicando. Os dons são diversos, não tenha preferência. Goste de Cristo e você vai gostar de todos os dons. Segundo ponto, não fique descontente por causa do seu dom ou do dom, porque você queria o do outro. Saiba o seu lugar no corpo e não se afaste não tenha relacionamentos parciais, procure afinidades de dons, não existe isso. No reino de Deus, a diversidade mostra a sabedoria que Deus tem de fazer diversos virarem um. A unidade brota dessa diversidade. Então, Deus te colocou no corpo, não despreze o que Ele te deu, não despreze o que Ele deu para o outro. Primeiro ponto é não despreze o que Ele deu para o outro. Segundo ponto, não despreze o que Ele deu para você. O corpo precisa disso.
Se você resiste Deus ou despreza o que Ele fez, lembre-se de tudo que Ele faz é bom. E terceiro, o dom é para cuidar de pessoas, e para cuidar de pessoas você precisa do amor. E Deus nos trouxe aqui nessa noite para que a gente se comprometa. Para que a gente se comprometa com a sua palavra. Os dons, irmãos, de Cristo estão aí. E Deus é o dono desse dom. E a hora que Ele quiser usar, que você esteja pronto. E quando Ele não quiser usar, está tudo certo. É Ele que faz o que Ele quiser. A obra é dEle. Mas enquanto Ele usa, enquanto Ele não usa, saiba que esse dom que Deus deu para você não é o único. Tem pessoas que estão com outros dons dando Jesus para você. Receba. Por outro lado, se você se sente inferiorizado porque o teu dom não tem tanta primazia ou de acordo com relação a outros, lembre-se disso. O Senhor sabe o que faz. E esse dom é necessário. E para todos nós, que a gente se lembre que exercício de dom sem amor não glorifica a Deus e é inútil. A gente vai se cansar. Que nessa manhã a gente faça um alinhamento. Se você precisa desse enchimento do Espírito para ter amor, o Espírito de Deus está aqui para a gente fazer isso. Se você está aqui precisando de Deus, eu preciso aprender a receber Jesus daquela maneira, com aquele dom, porque eu sou fechado para isso. Que o Espírito de Deus te derrube da cadeira. Você cai, se você está aí sambando na cadeira, e eu estou aqui feliz com a minha gravata italiana, que o Gabriel vem e cai no chão, para você aprender a ver como Deus está operando. Deus faz isso com amor, né, irmãos? Deus faz isso com cuidado. Ele, na verdade, não derruba ninguém, não. Ele derruba o nosso sorvete. Lembra daquele livro? Ele derruba o nosso sorvete, mas para mostrar, calma, a gente precisa aprender algumas coisas do amor dele. E se você está aqui dizendo, eu estou exercendo, mas eu estou sem amor, irmãos, isso não é culto. Seu serviço não traz adoração para Deus. E você adora a Deus. É Deus que conhece o seu coração e o meu coração. Então, que a gente não vá para segunda-feira sem esse avivamento. É da ordem de Deus nos dar, mas é da nossa ordem pedir. É da nossa ordem pedir. Vamos fazer isso? Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos e te louvamos pela tua palavra, Senhor Deus, e porque Cristo, nosso Salvador, também nos equipou. A graça foi dada a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Senhor, o Senhor é soberano quando distribuiu seus dons ministeriais, carismáticos para o corpo de Cristo. Pode ser que eu sinta falta de alguns dons, mas que bom saber que o Senhor deu esses dons para outros irmãos. Que esses irmãos, ó Deus, todos nós exerçamos o nosso lugar no corpo, com consciência, com maturidade, cheios do Espírito Santo, cheios do amor de Cristo, para que haja saúde no corpo. Senhor, que a gente deixe os nossos preconceitos de lado e a gente entenda, ó Deus, a diversidade de dons. Dons de ordem prática e dons de ordem intelectual. E que a gente veja, Senhor Deus, que o teu corpo, ele é equipado com as duas coisas. Senhor, ajuda-nos também a sermos restaurados por Ti. Precisamos buscar essa restauração. Quando deixamos de exercer, Senhor Deus, o nosso lugar no corpo, por causa dos homens, ou por causa de nós mesmos, ou por causa, Senhor Deus, de questões internas, que o Senhor, ó Deus, nesta manhã, cure o nosso coração e nos dê a consciência, Senhor Deus, de que o Senhor é tudo em todos. Se temos exercido o dom de Cristo, sem o poder do Espírito, vazios do Espírito, sem amor, meu Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Se o trabalho que fazemos no reino de Deus, ou em casa, ou no trabalho, é sem o teu amor,
tem misericórdia de nós. Enche-nos, Espírito Santo. Enche-nos, Espírito Santo, nesta manhã. Precisamos amar como Jesus. Queremos amar como Jesus. Queremos um serviço santo que glorifica a Deus e que cuida de pessoas por quem Cristo morreu. Que cuida das ovelhas em casa, na igreja, no trabalho, no mundo, na rua. Pessoas necessitadas da graça de Deus. Senhor, nós nos colocamos de lado para que Cristo tome a primazia. Nós nos deixamos de lado, Senhor Deus. Renunciamos a nós mesmos para que Cristo tome o controle. Dá-nos ouvidos para te ouvir nesta manhã. Renova as nossas convicções no serviço, Senhor. E que a gente se movimente no poder do Espírito, conforme a palavra nos manda. Que o nosso movimento seja cheios de Cristo, por meio do Espírito Santo, com a palavra. É a nossa oração em nome dele. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Guarda a palavra. Guarda a palavra. Que você não despreze os dons. Também não tenha os seus dons preferidos. Mas saiba que a beleza de cada um deles é Cristo. Que você não despreze o dom que Cristo te deu, porque você quer o do outro. E que você não ande vazio do Espírito para exercer um dom sem o amor de Cristo. Porque o dom é para cuidar de pessoas. E pessoas precisam ser alvos do amor de Cristo, através de mim e de você. Amém? Que o Espírito de Deus use tudo isso para nos fazer, para termos uma semana no nosso trato com pessoas diferentes, cheios do Espírito Santo. Amém?